Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a, o nosso, a nossa praticar a nossa concentração para com alguns termos do idioma inglês que representam, né, a uma certa precisa colocação para que a gente defira a, a, o lado do sentido, né? A ciência dessa colocação, né? E você tem a gente tem uma questão muito importante para poder avisar sobre quantidades. Então essas palavras são palavras que se valem para o lado quantitativo, são qualifiers. Então, consequentemente, elas são muito utilizadas em conexões, né? Em pessoas que estão querendo conquistar algo. E o idioma nada mais é do que uma conquista. Só que a gente sempre está avisando que quer conquistar algo. Só que a probabilidade ela demanda, né, essa regulação. Então essas palavras elas são muito importantes. Até por isso a gente tem várias palavras para identificar e nos qualificar como de servidores dessa em uma comunicação, em um lado de utilizar a exposição para que se faça valer, né? E para que tenha esse valor, a gente precisa de descontrair razão de sustentabilidade transmissível, né? A gente precisa de ser interpretador. Então, para a gente começar a aprender, ter rendimento na interpretação, a gente precisa de conhecer essas palavras. Então, vamos lá, vamos conhecer much e many. Much e many. Much, many são qualifiers, quantificadores. Much significa muito ou muita, e many significa muitos e muitas. Então, a gente já tem o lado do singular e plural. Quantificadores são palavras utilizadas para fazer referência a quantidades de algo. Para sabermos quando usar many e much, precisamos verificar se o substantivo ao qual o quantificador se refere é contável ou uncountably, incontável. Isso porque many é usado com contáveis e much com incontáveis. Então, nós temos incontável e contável. Nem tudo que é contável na língua portuguesa é contável na língua inglesa. Por isso é preciso ter cuidado para saber quando usar many ou much. Vamos pegar essa cifra e indexar na nossa concentração. Isso vai ajudar a gente a ter uma barra de conter o tempo para poder entregar uma resposta, né?
Hum, Substantivos contáveis e incontáveis. Um countably noun, substantivo contável, possui uma forma de singular e outra de plural. Já o uncountably noun, substantivo incontável, só possui a forma de singular. A palavra informação, por exemplo, é contável em português e incontável em inglês. Podemos dizer em português: preciso de 2 informações, né? Mas para expressar a mesma ideia em inglês, devemos dizer: I need 2 pieces of information. Sempre que queremos expressar determinada quantidade de uma palavra que é incontável em inglês, ela precisa ser acompanhada de algum complemento. No caso, information, usamos piece of, né? Piece of. Então, geralmente, o incontável ele precisa de um complemento para se tornar contável. Observe a imagem abaixo e veja que complemento é usado com cada substantivo. Então essa tabela aqui pra gente é muito importante. Então, nesse sentido, os quantifiers, quantificadores, né? Eles aderem-se muito à revelação das substâncias, ou seja, a proporção de substâncias. Ela combinou, né? Porque subir os instantes, né? Então a gente tem o contável e o incontável. Incontably. Por que isso a gente tem essa questão, né? Essa adequação? Para poder ter cada vez mais precisão. Mas a precisão, ela não é só matemática. Ela é orgânica. E a orgânica, ela tem um sentido temático. Quando a gente desorganiza o organismo, a vibração atende o distemático, né? A dissistematização. Isso. E essa dissistematização, ela pode nos avisar sobre um risco orgânico, né? Que a pressão, né, de contar fala. Só que para segurar essa pressão, esse organismo, e não desregular o lado orgânico de soar, de contar, a gente tem uma variação, né? O uncountable e o contável. E isso vai se diferenciando graças ao processo da diferenciação, né? Você tem o much, que é utilizado no singular, no much, só no singular, much. E o many, que é utilizado para substantivos contáveis.
E aí, quando a gente tem um substantivo incontável, para esse substantivo incontável se tornar contável, a gente precisa de um contracionador que se chama complemento, de um complemento. Esse complemento ele vai fazer uma renderização no substantivo e vai fazer com que ele se torne contável. Rende o substantivo. É como se ele pegasse o substantivo pela mão. Substantivo. Rende o substantivo. E aí essa pressionação nos substantivos vai fazer com que ele se torne contável. Até por isso a gente sabe que o contável ele vem de tato, né? Tável, tato. Quantifiers, contábil, tato. A gente geralmente consegue contar com mais precisão aquilo que está mais perto. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas formas de tornar algumas formas de isso rimou, né? Formas de tornar, de render a substância para contar. São como se fosse formas de render a substância, são como se fosse na física o que a gente chama de unidades de medida. E aí a gente vai conseguir, quer ver? Então, essas unidades de medida aqui, ó, a bottle pode se contar, né? Two bottle, 2 garrafas. Agora o milk, 2 leites, 2 milks, não dá para contar, né? 2 leites. No inglês não, no português a gente até compreende que o leite se refere, quando a gente fala 2 a 2 embalagens, mas no inglês a gente a modo certo não é esse. Da mesma forma, a água não é contável, é of water. Então, para contar a água, a gente, né, fala a glass, né, o copo, a taça, a glass. A jug, a jarra de água, a jugue, a jugue. A cup, né? A cup. Então, quantas copos de chá, né? Quantos canecas. Aqui a gente tem toalhas, né? Quantos pacotes de toalha? Of tea. Acho que é chá, né? Quantos chás? Quantos packets? A packet. A jar, né? Jarro para mel, of honey. Quantos mels? Não. Quantos jarros de mel? A jar. Então é diferente. Isso aqui nos mostra que é diferente do português. A pão, of bread, a loaf. Então o loaf ele representa o, vamos ver aqui no tradutor. Um pão. Agora bread, pão. Então quando a gente quer falar um pão, a gente fala a loaf.
two loaf, three loaf, a slice, um pedaço de pão, né? Two slice, slice of bread. Então, conectando isso a Carton, tudo isso que a gente está vendo em tonalidade mais forte, num vermelho, significa o complemento, né, a unidade que vai possibilitar, vai render todas essas substâncias para que elas sejam contáveis, né, no idioma inglês. A can of Coke, a bottle of Coke, a bowl of sugar, então a bowl, a kilo of mint, a kilo of mint, quilo, o quilo de carne, a bar of soup, então uma barra de sabão, a bar of chocolate, a piece of chocolate, a piece of cheese, a piece of furniture. Isso aqui eu não sei o que é. Furniture. Mesmo com desenho eu não sei. É mobília. Então aqui lá vai um monte de exemplos, né? Tá aqui a tradução. Um móvel. E agora sim a gente pode entrar para saber quando usar many e much. Confira a explicação abaixo, saiba quando usar many e much e entenda a diferença entre as duas formas. Many. Uso de many. A palavra many é usado com substantivos contáveis e significa muitos, muita ou muitas. Então, tudo aquilo que é contável, que já é contável por natureza própria, que não precisa de aplicar nenhum renderizador, nenhuma palavra que vai permitir que ela seja contável, né, um complemento, a gente vai utilizar o many. Então many é para coisas que é mais familiares mesmo. A diferença entre many. A palavra many é usada com substantivos contáveis e significa muitos. Muito, muitos, muita ou muitas. Alguns exemplos. They bought, né? Eles compraram. They bought. Eles. They bought. Many. Aí a gente tem o many. Então, many, aqui a gente já tem que isso aqui é contável, né? Então, o que vai contar para nós? Bottles of soft drink.
Eles compraram muitas bottles, garrafas de refrigerante. Bottles of, de soft drink. Soft drink for the party. Soft drink é refrigerante, né? De refrigerante para a festa. For the party. For the party. There are many kinds. There are many. Então, há muitas. There are many kids. Crianças. Muitas crianças. Playing in the yard. Playing and the yard. Brincando no jardim. Yard. Yard. Agora no começo. Muitos students, many students prefer to study in the morning. Muitos estudantes preferem estudar de manhã. Many students prefer to. Então algumas pessoas confundem many com alguns. Alguns é few, né? É few mesmo? Few. Não. Few. Vamos lá. E o how many? How many? Para perguntar a quantidade de algo contável, devemos usar a expressão how many, que significa quantos custa. Quantas. Então, how many é para perguntar. Muitos e muitas. Então, para perguntar quantos? Quantos e quantas? Um exemplo aqui. How many days that you spend and lay? Então, how many? Quantos? Quantos dias você passou em Los Angeles? How many? Tudo no começo da frase, da oração. How many times? Quanto tempo? Quantos dias? Quantas vezes? How many times a year do you go to Brazil? Quantas vezes por ano você vai para o Brasil? How many times a year do you go to Brazil? Do you go? How many people will you invite for the party?
How many people? Quantas pessoas? Você. Will you? Will you? Você vai convidar para a festa. Há alguns exemplos de uso de how many. Agora o uso de much. Much. A palavra much é usada com substantivos incontáveis. São aqueles que precisam de complementos. E significa muito ou muita, né? Complementos para passar para plural. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos do much. She. She put much water in the jar. Ela colocou muita, singular, água na jarra. Muito, tudo no singular. She put much water in the jar. He drinks much coffee when he's working. He drinks much. He drinks much. Ele bebe muito. She put much. Ela colocou muita. She put. Put, o verbo. Put, colocou. He drinks, bebeu. I don't have much. Ter muito. Much money. Muito. Tá, deu pra ver aqui que não dá pra contar, né? Não dá pra contar quanto dinheiro, quanto café, quanta água. Ela tem na jarra. Café que ele toma no trabalho. O substantivo usado após a palavra much deve estar sempre no singular. Então a substância deve estar sempre no singular. Singular, singular e singular. Esse é o adequado. Agora o how much. How much. Também vai ser para pergunta, né? Para perguntar algo incontável. Ou seja, você vai perguntar algo incontável. Devemos usar a expressão how much. How much. Quanto, quanta. Quanto e quanta. A gente sabe que
O much significa muito e muita. Agora, ele pode ser usado para muito ou muita, e many significa muitos ou muitos. Então, much singular, muito ou muita. Agora, quando a gente coloca o how much, a gente quer saber quanto ou quanto. Much, muito, muito. Alguns exemplos. Então a gente está lembrando que a gente está nos praticando e instalando uma concentração para essas palavras. Essas palavras no utilitário da língua portuguesa, como ela despartilha de expressão que é instalada pelos habitantes utilizadores desse recurso de processamento, que é a palavra, esse vetor de uniformidade, de desuniformidade orgânica, ela impressa e desimpressiona valor e constrói uma desescala ao longo do tempo. Então a gente vai ver que a variabilidade com o passar do tempo tornou o emprego desse verso muito viável para perguntar, para ser desenvolver quanto no valor financeiro. Mas vamos ver aqui, ó. How much time? Quanto tempo? How much? Quanto tempo? How much time? How much sugar? Quanto nós temos de açúcar? Do we have? How much milk? Quanto de leite? Tudo para perguntar. How much time do you need to get there? How much sugar do we have? Quanto nós temos de açúcar? Do we have? We, nós. How much milk should we drink day? Nós. Quanto de leite devemos beber por dia? Devemos. Should we? Should we drink a day? How much milk should we drink a day? Devemos. A expressão how much também significa quanto custa. Então isso é um empreendimento da utilização que busca uma técnica de facilitar a pergunta do valor de custo, né? Então isso é uma coisa muito de desintimidar, né? Quanto custa um termo. Só que não é só quanto custa, a gente viu que é o quanto de tempo, how much, quanto de açúcar, depende da substância qual está interligada no tema, né? Na referência. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. How much is it? How much is it? Quanto custa? How much is it? How much does a trip to the
Caribbean coast? Quanto custa uma viagem ao Caribe? How much does a trip to the Caribbean coast? How much is it? How much is it? As it. As it. As it. Não hesite. As it. Is it. As it. A gente precisa até de desconvergir um pouco o fonema para poder ter uma expressão mais objetiva dentro do lado do tema. Dica: se tiver dúvidas sobre o uso do many e much, você pode optar por usar a lot of, muito, muitos, muita e muitas. Então a gente vai pegar essa dica aqui, ó. Many e much. Nós podemos usar a lot of. Muito, muitos, que representa muito e muitos, ou muitas e muitos. A expressão a lot of pode ser usada tanto com substantivos contáveis quanto com substantivos incontáveis. Exemplo: She drinks a lot of. She drinks a lot of coffee every morning. She drinks a lot of coffee every morning. A lot of, muito, coffee. Por quê? Aqui a gente deveria utilizar o much, voltando aqui, much singular, plural, contável e incontável. Então a gente deveria usar o much, porque coffee é incontável, né? Então uma outra a gente poderia utilizar aqui, ó. She drinks much. She drinks much coffee every morning. Só que a gente substituiu por she drinks a lot of coffee every morning. De novo, ó. They have a lot of friends. Friends é o contável, né? A gente não parte, amigos. A gente tem vários, né? Então eu poderia utilizar aqui many. Então they have a lot of friends. E funcionou, né? Só que poderia ser o many. Eles têm muitos amigos. Então é isso. Much e many. Many e much. Essas foram as palavras que a gente instalou no nosso organismo, um empreendimento de passar um tempo desconcentrando sobre as características que elas servem no lado comunicativo do idioma inglês, né? Isso é muito importante
para a gente conseguir uma placa de processamento adequado, né? A gente instalar a concentração, né? Ou seja, colocar essas palavras na construção da cognição lógica que vai nos permitir transduzir o sinal que elas representam. E aí a gente vai desassimilar e vai reagir consubstancialmente a elas, né? Vai fazer com que elas coexistam no nosso organismo, conseguindo cada vez mais reações complexas, frases complexas. Os transes das transmissões colinérgicas que elas vão deslançar em nós, principalmente pelos efeitos rítmicos e arrítmicos que às vezes elas encontram ou se desencontrem nas uniformidades sonoras, né? Porque o lado do texto é muito mais tranquilo, porque o texto ele tem uma base mais rígida. A sonoridade ela varia muito mais, né? Então até isso precisa de ser construído, a fixação e instalar essa desvariabilidade de timbres sonoros para praticar o efeito somático aqui, né? Então é isso, não? A gente progrediu bastante hoje. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!